Hoje damos início a mais um Debatologia. Esse é o 32ª edição. O tema de hoje é Pensenidade Paraecológica, com a pesquisadora Cristina Bassanese. Esse evento é promovido pela ARACE, Associação Internacional para a Evolução da Consciência. A ARACE é uma instituição sem fins de lucro do terceiro setor. Fica localizada em Domingos Martins, no Espírito Santo. O tema que a Cristina traz para nós, pensenidade paraecológica, podemos verificar que vai ser um tema que também nos trará uma cosmovisão. A Cristina é farmacêutica, bioquímica, mestre em ciências biológicas e voluntária da Conscienciologia desde 1994. Então, para a gente poder dar andamento ao evento, eu gostaria de explicar algum formato aqui de funcionamento para que o evento ocorra da melhor maneira. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar seu nome no chat, né, se manifestando, que vai fazer a pergunta abrindo o microfone, ou, se preferir escrever a pergunta, a gente também passará a pergunta à pesquisadora. O nosso evento inicia agora, às 9h30, e vai até às 11 horas. Então, fiquem à vontade em participar. Também já colocamos no chat o texto, para quem não leu. Pedimos para que as perguntas fiquem direcionadas ao texto apresentado, para que a pesquisadora possa ampliar a sua pesquisa. Cristina, eu passo a palavra a você, para você fazer as suas considerações iniciais, colocar para a gente o porquê da pesquisa do tema, tá? Se tiver alguém de primeira vez, se tiver algum neologismo, alguma palavra que não conhece, pode ficar à vontade em perguntar ali no chat e que possamos ter um bom debate. Cristina, é com você. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, para a gente debater um tema que é extremamente importante para todos nós. Bem, ele surgiu na minha pesquisa em função do livro que eu estou escrevendo, né, eu sempre, ao longo desses últimos anos, acho que desde 2015, eu comecei a pesquisar esse tema sobre os ecossistemas, de maneira geral, né, e quando se fala em ecossistema, eu não podia ficar só na questão da dimensão intrafísica. Eu quis ampliar para os ecossistemas extrafísicos. Por isso, a paraecologia, né? É daí que surge. Então, é um tema que eu venho pesquisando, é só isso. Então, assim, a primeira pergunta que eu deixaria para você é como que você faz no seu dia a dia para manter a sua ortopensenidade, porque aqui no início do artigo você colocou pensene, a auto-ortopensenidade é o alicerce da evolução consciencial. Essa frase é do professor Valdo Vieira. Então, como que você faz, né, para se manter nessa auto-ortopensenidade? Olha, isso é uma coisa que eu ia falar lá mais para o final, mas tudo bem, surgiu aqui de cara, assim, né? Existem técnicas para isso, né? Existe uma coisa básica que é a cosmoética. Então, tudo depende do nível de cosmoética da pessoa. Aprender a ter pensenes mais sadios, né? Eu uso uma técnica atualmente. Tá no joelho? Eu acho que eu ia encerrar a palestra dando essa técnica. Eu vou ter que falar agora no início. Tá? Se você quiser deixar para o final, Cristina, fica muito à vontade. É que como você abriu o artigo com essa frase, me chamou muito a atenção e ele permeia todo o texto. Mas fica à vontade se você prefere. Eu acho que a gente pode, vamos seguir o que vem no campo, tá? Então, tá veio agora no início, tudo bem, vamos mudar um pouco a ordem das coisas.
eu há muito tempo eu ouvia o professor Valdo falar que quando vinha alguma coisa assim, a gente tinha que deixa para lá, ele falava. E aquele deixa para lá, para mim, assim, ó, eu tentava deixa para lá, tu entende? Mas eu não sabia exatamente como é que funcionava esse deixa para lá. Tu sabe que há pouco tempo eu participando aí da dinâmica da pangrafologia, que eu participo aqui em Foz do Iguaçu, uma das pessoas comentou, acho que foi até o Epicom, o Hernani, que comentou o que o Moacir fazia, porque o Moacir já era desperto há muito tempo. E o Moacir dizia assim que a gente não tem que trancar os pato-pensenes quando eles vêm. Que não adianta querer dizer, não vou pato-pensenar sobre isso, ou ficar preocupado com isso, que era o que eu fazia. Entende? Eu ficava tão preocupada em não pato-pensenar em alguma coisa, que aquela coisa ficava dentro da minha cabeça. Aí, quando ele falou aquilo, eu fiz analogia com o que o professor Valdo tinha falado, e na hora me veio uma imagem que eu adotei como técnica para mim. A imagem de uma torneira aberta. Olha só. Então, cada vez que vem um pato pensene, eu não tento mais evitar. Porque é esse o nosso erro, é tentar evitar, tentar segurar a coisa e a gente não consegue. Então, eu imagino uma torneira de água jorrando e o pensene indo embora. Não é contaminando o ambiente, não, tá, gente? Nós estamos falando aqui de ambiente, de ecologia, de paraecologia, não é para contaminar o ambiente. É para, tipo assim, ó, como uma fumaça que vai e se perde. Essa técnica de abrir a torneira e deixar a coisa, de não dar importância para ele, deixar ele ir, é extremamente importante, porque ali tu alivia a coisa. Essa é só uma das coisas, tá? É uma das técnicas, existem outras, tá? Agora, esta técnica eu vou voltar a falar, porque o que acontece? Quando eu falar dos tipos de pensenes que a gente tem ali, quando eu entrar mais nisso aí, vocês vão ver por que essa técnica funciona bem. Não, me faça voltar para essa questão, tá? Tranquilo. Porque tem uma questãozinha no meio disso, assim, que faz com que tu te dê conta que aquele pensene pode ir embora e tu não precisa ficar com ele, tá? Então, vamos voltar mais adiante a essa questão que eu acho ela bem importante, que é uma maneira de sair. Mas existem outras técnicas que, ao longo da nossa conversa, a gente volta a falar. Tá, Tá? Jóia. Mas Obrigada aí. eu quero assim, falar uma coisa, para começar esse nosso assunto, falando que as pessoas, ou nós todos, estamos muito acostumados a pensar em ecologia dentro de uma visão fisicalista. A gente pensa que ecologia é ter uma responsabilidade para com a saúde do nosso ambiente. E aí tem uma defasagem do que de fato é. Isto é muito pouco. Pensar do ponto de vista só do ecossistema não resolve. O que nós temos que fazer é mudar essa visão para uma visão multidimensional. Por isso, a ideia da paraecologia. A paraecologia é muito mais abrangente, porque envolve todas as repercussões e todas as influências multidimensionais na nossa pensilidade que vão atuar sobre a saúde ambiental ou a saúde individual. Tá? Então, a gente tem que sair daquela visãozinha pequena, que é importante também, a visão do micro-universo intraconsciencial, sim, mas a gente tem que partir também para uma visão mais abrangente, que é essa de uma cosmovisão maior, de olhar o macro, é de ver o que esses pensenes estão causando nos ambientes físicos, mas principalmente na dimensão extrafísica também. Tá? Então, a pensenidade, ela importa do ponto de vista pessoal. O pensene pessoal tem influência importante sobre todas as dimensões, físicas e extrafísicas. Mas o pensene grupal, ele é potencializado. Então, também a gente sempre tem que ver esse assunto
do ponto de vista do que eu, como indivíduo, posso fazer, posso melhorar, ou estou prejudicando, ou do que eu estou ajudando, eu estou, digamos, potencializando aquela holopensenidade do grupo para que está atuando dentro de um ambiente qualquer, seja ele físico ou extrafísico. Então, tem essas duas conotações. Esta é a visão micro-macro. Tudo que eu faço na minha vida, isso já é uma característica minha, eu sempre adoto essa visão do detalhismo e do generalismo simultaneamente. Só uma dessas duas coisas é capenga, não serve. Entende? Então, essa visão do micro-macrocosmos, a visão de uma cosmovisiologia maior. Vejam, a palavra cosmovisão, ela não quer dizer que a pessoa, quando diz que tem cosmovisão, seja que ela pense muito grande, não. Porque se o mundinho dela for pequeno, a cosmovisão dela é pequenininha. Então, o que a gente tem que buscar é ampliar essa cosmovisão. Chegar nesse nível macro. Olhar o detalhe, sim, porque ele é extremamente importante, mas olhar isso dentro de um contexto maior, que é o macro, tá? Que é a visão macroscópica, é isso que dá. Essa junção das duas coisas é que dá a cosmovisão maior, né? Então, diante disso, o que eu pensei? O que permeava, o que possibilitava que a gente qualificasse a nossa pensenidade? Basicamente, tem duas coisas muito importantes aí. Primeiro, eu já falei, é a cosmoética. Tá? O que vai determinar a qualidade do meu pensene é o nível da minha cosmoética. E o que é subjacente à cosmoética? A pensenidade, a ortopensenidade ou a patopensenidade. É isso que vai definir. Então, pensene se ele é reto, se ele é benigno, se ele é maligno, isso é o que está na base dessa pensenidade. E aí eu entro com essa pensenidade paraecológica. Pensenidade é a qualidade do pensene, por definição, e aí eu quero ler a definição que eu fiz para esse tema, né? Então, a pensenidade paraecológica é a qualidade dos pensamentos, sentimentos e energias individuais ou coletivos, como eu já comentei, modeladores das dimensões, ambientes ou bolsões holopensênicos extrafísicos, cosmoéticos ou doentios, nos quais se espelham os ecossistemas físicos, configurando um ciclo de realimentação recíproca. Vejam que isso aqui é muito importante. Os ecossistemas físicos são meros reflexos do que existe no extrafísico. Eu não tiro a importância da ecologia intrafísica, porque eu trabalho com isso, meu livro é muito sobre isso, a maior parte, na verdade, é sobre isso, mas nós temos que sair desse mundinho pequeno, que é a intrafisicalidade, e ir para a questão multidimensional das repercussões multidimensionais. Certo? Então, aí, assim, ó, a patopensenidade é a maior causa de poluição da Terra. Não adianta pensar em limpar, em querer saúde dos ecossistemas, se nós estamos patopensenando individualmente. E se nós estamos com o nosso patopensene individual reforçando os patopensenes grupais. Porque é isso que a gente faz. E mais, a gente reforça os patopensenes extrafísicos das comunidades baratrosféricas. Tudo que existe no intrafísico é mera caricatura e mal feita, por sinal, daquilo que antes existe no extrafísico. Tá? Então, não adianta dizer que o problema está aqui no copinho de plástico que está sendo jogado. Lógico que está. Eu acho terrível essa questão do plástico no planeta. Mas tem que ver o que está por trás disso, o que vem antes disso. O que gerou uma sociedade que faz isso? O que gerou uma pessoa? Qual é a pensenidade de uma pessoa ou o nível de cosmoética da pessoa que faz com que ela ainda precise fazer isso? E o que reforça essa pensenidade? Então, aí vem a primeira pergunta que eu faria a todos, né? A todos nós, na verdade. A gente já se dá conta das repercussões desses autopensenes sobre os seres
e sobre os ambientes, mas veja bem, dar-se conta não é refletir sobre o assunto. Dar-se conta, no meu entender, é muito mais profundo do que isso. Refletir seria assim, sim, vamos refletir hoje sobre isso, é muito ruim, de pato pensando e tudo mais. Mas o que é dar-se conta? Dar-se conta é fazer o autoenfrentamento e partir para as técnicas, que já são outras técnicas, de recim. Todas aquelas técnicas de recim que a gente pode aplicar para modificar, de fato, para começar a transformar a nossa pensenidade. Só pensionar teoricamente a respeito não leva a lugar nenhum. Vocês gostariam de fazer algumas colocações em relação a isso? O que vocês acham? Para a gente começar o debate, tem mais coisa para falar, mas vamos vendo. Aqui eu tenho uma pergunta aqui que, de repente, vai também por esse lado que você colocou, ó, é da Flávia. Não estou ouvindo. Tem som. Perdeu? Ana? Pois é, não estamos te ouvindo, Andréa. Será que... mexe no fio aí que está do lado, será que não é contato do seu fio? Tenta de novo. Consegue ler a pergunta? Está Não, desligado. não deu. Enquanto que a pena. Andréa verifica o que está acontecendo lá, eu posso estar lendo a pergunta aqui no chat, que é da Flávia. Eu até pergunto se a Flávia não gostaria de abrir o microfone e falar, né? Se for o caso, também pode, né? Não tem problema. Pode. Flávia, você gostaria de comentar? Fazer a pergunta você mesma? Bem. Estão ouvindo? Sim, Agora pode falar. Agora sim. Bom dia. A pergunta é, em intrafisicologia, se poderia, por favor, dar exemplo ou ampliar, onde diz os ambientes intrafísicos impróprios à visitação fora dos contextos assistenciais. Sim. Mais abaixo do texto, você vai ver que eu coloco vários exemplos deles, tá? Esses são aquilo que a gente considera que são interditados. A Consim, quando a Consim não tem um parapsiquismo sadio e quando ela não tem essa intencionalidade de assistir. Por exemplo, ali tem alguns deles, tudo que é baratrosférico. Vê lá na linha 9, que já tem exemplos, na linha 9 desse mesmo parágrafo. Ambientes intrafísicos impróprios à visitação fora de contextos essenciais. A Casa Mal-Assombrada, a Cidade Fantasma, a Cracolândia, as favelas, o campo de concentração, são só alguns, né? Campo de guerra, cemitério, lixão, local de ritual de magia negra, matadouro de animais, museu de tortura, presídio, tu vê? Ali tem uma série deles. Então, são esses ambientes que são ambientes que drenam a energia. Eles são absorvedores da energia que vai, que a pessoa, da energia da pessoa que frequenta, né? Que são ambientes negativos. Eu não sei se você queria comentar alguma coisa mais, ou se queria só saber quais são eles, né? São impróprios à visitação, porque a pessoa vai sair drenada de energia ou vai sair carregando um caminhão de consciências baratrosféricas. É por isso que são impróprios. Tá, Flávia? Bom, se está tudo ok, eu vou seguir aqui com uma outra pergunta. Ok, Cristina, aí voltei. Voltou? Mudou sozinho ali, não sei o que aconteceu, mas tranquilo, pode ficar à vontade aí da sequência. Não, eu tenho uma outra pergunta assim, que também é dentro dessa linha que a gente fala, que a gente pensa muito na questão do ambiente físico. Então, assim, existe um conceito na ecologia que é da pegada ecológica, né? Da pegada ecológica, que é aquele cálculo que se faz sobre o impacto que as pessoas estão deixando no planeta, do quanto que elas estão depredando ou se elas estão usando os recursos do planeta da forma adequada.
Mas o que a gente tem que pensar é qual é a parapegada paraecológica que a gente está deixando. Essa é muito importante, porque essa parapegada, ela não se limita ao momento intrafísico do planeta. Ela vai atuar fortemente sobre as próximas vidas da própria consciência e também do planeta, de tudo que está acontecendo. Entende? Hoje, a gente sabe que nós estamos a Terra está num movimento de reurbanização. Os serenões estão trabalhando muito fortemente, tentando limpar aqueles bolsões, aqueles quistos que existem na paratroposfera, quistos baratrosféricos. Né? Quando um planeta chega num nível tal de evolução, ou num nível tal de transtorno causado por essas comunidades baratrosféricas, os serenões entram atuando para começar a quebrar essas comunidades, esses bolsões, para melhorar o ambiente. E é isso que está acontecendo na Terra, que é a reurbanização, um processo que leva muitos anos, muitas décadas, eu imagino que muitas centenas de anos até, né? Pelo menos uma vez o professor Valdo falou que até 1500 não tem chance de melhorar as coisas na Terra ainda, tá? Que isso vai ainda muito tempo além. E nós iniciamos a reurbanização aqui, nós não, né? Os serenões, em torno de meados do século XX. Então, vocês vejam como esse é um processo longo, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar assim, ó, o que eu estou contribuindo com isso? Qual é essa parapegada que eu estou querendo deixar aqui? A Lídia fez uma pergunta aqui, é para ler, Lídia, ou você quer abrir o microfone? Pode ler a pergunta para mim, por favor? Então, tá jóia. Professora Cristina, poderia, por favor, fazer um link entre estes 3 trechos? A morfopensenização modificando a geografia e ecologia dos ambientes intrafísicos, a morfopensenização gerando alterações na parageografia e paraecologia dos ambientex, e os morfopensenes quase perenes. Então, agora eu vou entrar, gente, eu vou aproveitar a pergunta dela e vou entrar num dos conceitos que eu gostaria de expandir aqui, principalmente esse que eu considero fundamental, que é dos morfopensenes. Tá? Enquanto eu falar, veja lá se as se as perguntas foram respondidas. Se não forem, volta a perguntar que eu entro de novo. Tá? Mas, para entender, para chegar a essa resposta, primeiro tem que entender o que é o morfopensene. Né? Então, aqui eu vou iniciar lendo uma definição, que esta é do professor Valdo, que fala o seguinte: o morfopensene é a formação mental modelada e organizada pela energia e o dinamismo do pensamento, guiada pela vontade, enriquecida pela imaginação, da consciência tanto intrafísica quanto extrafísica. Então, veja, um sinônimo de morfopensene é uma criação visual extrafísica, uma modelagem. Então, nós, pensenando, temos a capacidade, né, de criar formas que no extrafísico são tangíveis. Tudo no universo são morfopensenes. O nosso corpo também é um morfopensene, né? O nosso planeta inteiro é um morfopensene. Mas no extrafísico, isso que aqui, quando a gente pensena, a gente não vê se materializando, no extrafísico se materializa instantaneamente. E esses morfopensenes têm várias características. Se a gente estudar mais a fundo, vocês vão ver que tem várias. Eu gostaria de comentar algumas delas, para a gente entender melhor as consequências desses morfopensenes, e aí eu acho que eu entro nas respostas dessa pergunta que foi feita aí, ou dessas colocações que eu coloquei no texto. Né? Por exemplo, esses morfopensenes, eu vou ler aqui, eu tenho a minha colinha, porque isso aqui já é do meu livro, tá? São coisas que eu coloco no meu livro. Esses pensenes, eles têm uma afinidade por outros morfopensenes
semelhantes. Então, assim, ó, não é só pensenar e fazer uma criação mental lá. Acontece que esses morfopensênicos, que são tangíveis no extrafísico, eles se aglutinam com outros, de outras consciências, quer sejam intrafísicas, quer sejam extrafísicas. E aí a coisa começa a ficar maior. É assim que se formam as comunidades extrafísicas, é assim que se formam os bolsões, é assim que se formou a baratrosfera, é pela junção desses morfopensênicos patológicos. Por outro lado, esses morfopensênicos podem ser sadios. É assim que se criaram as comunidades evoluídas também. É assim que se criam todas as coisas que são boas tanto para a vida intrafísica como para a vida extrafísica, né? Então, o morfopensene em si, ele é neutro. Tudo depende da cosmoética daquilo que foi colocado. Então, essa ideia dessa afinidade, deles terem essa capacidade de se aglutinarem pelos afins. Uma outra coisa característica de morfopensene é que eles podem ser coletivos. Por exemplo, uma IC, né? Uma IC, ela tem uma morfopensenidade coletiva, geradora de várias coisas, né? Por exemplo, qual é a contrapartida do campus da CCCI lá, aqui de Foz do Iguaçu, por exemplo? Comunidade Interlúdio que está atuando ali. Mas são duas comunidades, a nossa CCCI e a comunidade Interlúdio, que tem vínculo muito próximo. Isso tudo são morfopensênicos, no caso, benignos, e gerados por uma morfopensenidade coletiva, tanto dos amparadores na dimensão extrafísica, quanto pelos intermissivistas que aqui reforçam, realimentam, não foram os intermissivistas que criaram, né? Foram os amparadores. Mas nós aqui no Intrafísico, na CCCI, realimentamos, reforçamos esses holopensenes e esses morfopensenes que ficam cada vez mais estáveis. E falando de estabilidade, esses morfopensenes, todos os morfopensenes, eles podem ser efêmeros, até permanecer um tempo, ou serem quase permanentes, né? Então, uma baratrosfera que está existindo ali há milhares de anos, na nossa paratroposfera terrestre, ela é uma dessas que tem uma longa duração. Por isso a dificuldade da reurbex, né? Mas eles também podem ser efêmeros. E aí nós voltamos naquela técnica da torneira que eu falei. Por que ela é importante no meu ponto de vista? Porque quando a gente pato-pensena uma coisa que não é da gente, porque eu acho que esse pensene que vem às vezes não, ele sempre é alimentado por uma intrusão pensênica, e é nisso que eu estou colocando a importância dessa técnica, é porque, assim, ó, às vezes a gente está muito bem ali e vem aquele pato pensene. Se eu ficar muito preocupado em querer descartar o meu pato pensene, se eu der muita importância para ele, esse pato pensene vai se repetir, ele vai ficar ali me torturando, ele vai ficar maior. Na hora que eu abro a torneira e deixo ele, veio, mas assim como veio, vai embora. Entende? Abre a torneira e deixa ali. Eu vejo, eu visualizo ele saindo como num jogo, uma torneira extrafísica, deixando ele ir embora. Quando eu faço isso, eu estou evitando aquilo que eu acho que é a origem desse tipo de pato pensene, que é uma intrusão pensênica. Eu não dou importância, eu não dou valor àquela intrusão de assediador. E aí a coisa se desmancha. Por isso que eu acho essa técnica muito séria. Ela é muito simples, né? Ela parece uma coisa assim, ó, mínima da gente pensar. Por isso que o professor Valdo falava, deixa para lá. Entende o que é esse deixa para lá? É não compactuar com o assediador, gente. É deixar ir embora mesmo e também não se martirizar por não jogar o chicotinho aí nas costas, porque pato pensenou. Isso é comum. Eu já vi assim que faz parte de chegar à desperticidade, a pessoa não consegue evitar, mesmo na desperticidade, que venham os pato pensenes. O problema não é eles virem. O problema é o que a gente faz com eles.
Por isso que essa técnica me ajudou muito. Porque eu parei de me culpar por estar pensionando por isso, por aquilo, por outro. E mais, eu usei outra técnica, que vocês todos conhecem bem, que veio da Aracê, a diferenciação pensênica. Então, na hora que faz a diferenciação pensênica, bom, primeiro eu vi, esse pato pensênico não é meu. Isso é uma intrusão. Se não é meu, vai embora assim como veio. Para mim, isso é assim, ó, o melhor que eu consegui fazer até agora e está funcionando, tá? Não vou dizer que... Sabe qual é o problema do pato pensênico? É quando ele é repetitivo. E aqui eu acho que eu já vou entrar nele aqui. A gente tem que ficar com esses morfopensênios efêmeros. Porque se ele não se desmanchar em seguida, vamos ver o que acontece. Né? Deixa eu ver, gravitantes podem permanecer residualmente no ambiente, continuando a influenciar o mesmo até por milênios. Se esse pato pensene, todo pensene gera morfopensene. Se esse morfopensene permanecer no ambiente, e se a gente realimentar ele, se continuar insistindo em manter esse pensene, ele pode permanecer por muito tempo. Atuando sobre quem? Primeiro sobre nós mesmos, depois sobre os outros seres e sobre o ambiente. Por isso, essa questão de morfopensenidade, que é uma expressão que eu não vejo muitas pessoas, elas falam muito de pensene, mas não falam do morfopensene. Tem que entender que morfopensene é uma coisa tangível, tangível do jeito que a gente pega um copo, do jeito que a gente digita aqui, tecla no computador, que é tangível. O morfopensene a gente não enxerga aqui, mas no extrafísico ele é tangível. Só que ele pode ser efêmero, é por aí que a gente tem que escapar. Né? Quando ele é pato pensênico, preferir não, deixar que pelo menos eles sejam efêmeros, que eles se esvaneçam no ambiente, se esvaneçam, que vão embora. Tá? Agora, tem aqueles que são persistentes e que são bons, esse é bom de manter. Por exemplo, habituais. Sobrepairam e seguem a consciência criadora quando produtos de autopensênios... Oi. Travou? Eles estão perseguindo a gente, eles estão seguindo atrás da gente. E quem é parapsíquico enxerga esse morfopensene. Por isso que o professor Valdo, às vezes, ele estava lá na frente das apresentações dele, e a gente estava lá pensando, sabe lá em quê? Que ele enxergava, muitas vezes, ele enxergava os pensenes das pessoas. Enxergava, gente. O parapsíquico enxerga. E se não é o parapsíquico, é a consciência. Então, nós temos uma visibilidade, a gente não enxerga a visibilidade que a gente está dando. Mas, extrafisicamente, os olhos estão aí, os olhos extrafísicos. Então, é bom que a gente pense nessa tangibilidade dos morfopensenes para saber que existem olhos que estão enxergando tudo isso, né? E que esses morfopensenes estão seguindo a gente. E outra coisa, não esqueçam que nós temos uma FEP, uma ficha evolutiva pessoal. A gente pode não estar enxergando nada, mas tudo isso está ficando registrado na nossa FEP e está ficando registrado na nossa paragenética. Aí depois nós vamos entrar numa outra história, que são as formas holopensênicas. Né? Mas deixa eu continuar aqui no morfopensênico, que eu acho esse assunto extremamente importante. Né? O poder que eles têm. Aqueles decorrentes de fantasias, desejos, apetites e paixões podem mudar a realidade circundante, entrando agora na resposta à pergunta, inclusive gerando autotransfigurações do psicossoma e produzindo doenças orgânicas. Por outro lado, eles também podem servir para curar, eles também podem servir para melhorar. Então, do ponto de vista do ambiente, respondendo especificamente à pergunta da participante, que eu não lembro quem foi que perguntou. Mas, aqui, ó, eles podem mudar, sim, tanto a geografia quanto a parageografia.
Vamos ver o que aconteceu lá. Os morfopensenes, eles acabam gerando, quando eles são persistentes dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, eles acabam criando ambientes degradados, né? Então, vamos pensar o que aconteceu lá em Brumadinho, quando aconteceu aqui, tudo, né? Quando aquela... Não mudou a geografia? Vocês acham que aquilo ali aconteceu gratuitamente? E, de repente, aquilo veio? Aconteceu tudo, o que existia extrafisicamente já naquele ambiente, porque sempre lembrem que primeiro acontece no extrafísico. O que acontece aqui é fruto da insistência dos atos anticosmoéticos das pessoas que vivem ali, de todos que têm relação. Ninguém é isento em relação a uma catástrofe, a uma desgraça, alguma coisa que acontece desse tipo. Ninguém é isento, por exemplo, lá das Torres Gêmeas que caíram. O que existia na pensenidade, por exemplo, no belicismo do povo dos Estados Unidos, que insiste em ter armas, que insiste em guerras, que insiste em fazer essas coisas. São essas tendências, essas repetições pensênicas que ninguém está enxergando, nós, intrafísico, não estamos enxergando, mas que extrafisicamente estão alimentando as comunidades baratosféricas que inspiram as pessoas, ou não dá nem para chamar que isso é uma inspiração, que assediam as pessoas para serem as pessoas que vão materializar no intrafísico aquelas condições. Então, tudo isso é decorrência da sociedade patológica que está causando alguma coisa. Ou porque no ambiente houve muitas guerras, ou porque houve matança de animais, ou porque houve depredação das florestas ou do ambiente em si, houve poluição com resíduos tóxicos. Isso tudo junta, são os holopensenes que vão juntando e criam essa condição do assédio extrafísico atuar e gerar tudo isso, modificando, inclusive, a geografia, como é no caso de uma catástrofe dessas, ou como foi no caso das várias catástrofes que vêm acontecendo aí, não é? Por outro lado, também, não vamos esquecer sempre, da força criadora para melhor. O que são as comunidades extrafísicas todas? Tanto as sadias quanto as doentias. Uma comunidade extrafísica doentia é uma geografia, uma parageografia, que foi alterada pela morfopensenidade doentia. Uma comunidade extrafísica sadia, tipo interlúdio, é uma comunidade que foi criada pela força morfopensênica de amparadores, modificando a parageografia, sim. Aliás, a Heuerbeck é exatamente isso que ela faz. Ela está mudando a parageografia da Terra, né, para, com isso, conseguir também, depois, em uma segunda etapa, atuar modificando a geografia. Eu não sei se eu já posso entrar mais nessa questão da Heuerbeck, ou se preferem comentar alguma coisa. Cristina, agora é a vez da Ana Seno, ela quer fazer uma pergunta. Ana, aqui a Flávia também colocou uma pergunta ainda sobre as barragens. A tua dá sequência ou vai cortar para a gente fazer primeiro a da Flávia ou a tua também tem a ver? Não, continua com a da Flávia, porque tem a ver. O comentário da Flávia é muito pertinente, pode ler aí para nós. Então, tá jóia. Então, a Flávia diz assim, Cristina, todas as barragens onde deu problema, coloca entre aspas, né, esse deu problema, foram trabalhadas principalmente pelos ingleses da Cornualha, na capitania de Minas Gerais, junto a grupos de pessoas escravizadas de 5, predominantemente experts em mineração, países africanos. Se você quer complementar... Tudo a ver. E tem outra, isso é a origem, isso que é interessante da gente fazer, Flávia.
É exatamente isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vai analisar uma coisa dessas, não tem que pensar, pobrezinhos, né, do ambiente, aconteceu isso com eles. Não, mas onde é que está a origem? O que aconteceu naquele lugar? Isso aí é o que veio lá do passadão. Mas tem o atual também. A pensenidade que tinha, por exemplo, a ganância de quem construiu aquilo, que não construiu dentro dos moldes que deveria, da estrutura de engenharia que era necessária para garantir ali, para preservar. Tinha questão financeira, tinha questão política, tinha todos esses interesses envolvidos que, com certeza, não envolviam lá níveis muito altos de cosmoética. Porque se envolvesse, se as pessoas envolvidas naquilo tivessem um nível alto de cosmoética, eles teriam tomado as providências para construir coisas mais seguras, entende? Ou de modificar essa forma de criar rejeitos de minérios, esse tipo de coisa. Hoje já existem técnicas, a ciência está evoluindo muito nesse sentido, de reaproveitar esses rejeitos. Já existem monedas, entende? Lógico que tudo custa caro, e esse custa caro não é interessante, às vezes, para a empresa que está fazendo tudo aquilo. Então, com certeza, Flávia. Agora, tu veja que sempre que tem um ambiente degradado, e aí, assim, ó, se não consideravam degradado antes, agora Brumadinho ficou um ambiente degradado, porque atingiu toda a população ribeirinha, deu todo aquele problema, que até hoje eles estão, até o Rio Doce, né? Era o Rio Doce, se eu não me engano, até hoje ele não está do jeito que ele deveria, com a água do jeito que deveria, e isso vai levar mais de 50 anos para melhorar. Então, vocês vejam assim, ó, que nunca é porque aconteceu um fato naquela hora ali. Foi uma sequência de eventos que vêm lá do passadão, vão se somando, é isso que a gente tem que entender. E das influências extrafísicas que vieram nisso, porque não começou no intrafísico. Começou da influência extrafísica da baratrosfera influenciando aquele ambiente. Tá? Então, é isso que é muito sério dentro da morfopensenidade. A Ana queria também colocar alguma coisa? Isso, Eu estou pensando, eu estou pensando muito sobre essa questão do morfopensene e do quanto isso influi, né, na ecologia e na paraecologia, como essas coisas se dão, né, a inter-relação. Aí eu fiquei pensando assim, no planeta atual, dos bilhões, né, de consciências que somos, como que a gente pode estar fazendo uma interferência, uma intervenção nesse processo para que o morfopensene deixe de ser patológico e passe a ser sadio? Eu aqui estou pensando que o primeiro passo seria gerar a autoconscientização multidimensional. O que você acha disso? Sim. Nós aqui vamos começar pelo individual, é mudando a nossa intraconsciencialidade. Não tem como. É o passo que eu, Cristina, consigo fazer aqui, o primeiro passo é mudando a minha pensenidade. Tá? É melhorando a minha... Eu não quero mais ser instrumento de realimentar esses bolsões extrafísicos que estão causando essas coisas no planeta. Eu quero, nesse sentido, ajudar os amparadores que estão trabalhando na reurbanização. Não sou eu que vou fazer a reurbanização, são eles. Mas eu posso, pelo menos, não retroalimentar essa patopensenidade, que é da onde vem tudo isso que acontece aqui. Esse é um primeiro passo, mas tem o passo que é o comunitário. É o grupo todo que tem que entrar nisso. Então, um grupo mais sadio, por exemplo, na Conscienciologia, nós já estamos ajudando isso, que a gente está ajudando a mudar essa pensenidade toda, a melhorar esse padrão. Mas aí, Ana, eu gostaria de entrar numa coisa assim, ó, que são os 3 passos básicos da Reurbex, porque entra bem nisso que tu está colocando. A primeira coisa é o que os amparadores, os serenões, fazem, que é desmanchar os quistos paratroposféricos que existem, né? E fazer renascer essas consréus todas e causar esse tumulto todo que a gente está vendo aí. Né? Isso é inevitável, não adianta que vai levar muito tempo ainda, vai continuar e vai piorar muito tempo ainda. Precisa fazer isso, porque elas precisam ter chance de se reciclarem.
E isso, a chance delas é renascendo. Ou, se não conseguir renascer, vai ser transmigrada. Se não conseguir se modificar numa próxima vida aqui, vai ter que ser transmigrada, não tem saída. O segundo passo da Reurbex, que eles fazem, é inspirar os líderes comunitários a fazerem projetos de transformação dos ambientes intrafísicos. Então, a gente vê lá, por exemplo, e aí entra muita TACOM nisso também. A gente vê, por exemplo, tem projetos, até uns que eu peguei para o meu livro ali, que eu vi que a Fiocruz está patrocinando projetos de arte relacionada a artesanato dentro de favelas, ou dentro de ambientes assim que são degradados. Que, a princípio, a gente pensa, poxa, mas podia ser uma coisa mais tarística, né? Mas não, no primeiro momento ali, o que tem que fazer é aliviar a pensenidade. E aí entra essa questão, por exemplo, de ensinar o pessoal a tocar música, a fazer uma banda, fazer um artesanato, de ganhar um dinheirinho com aquele artesanato, porque isso desanuvia a pensenidade e aí pode entrar. Depois, muitos desses que vivem nesse ambiente conseguem sair dali e entrar para uma questão mais de tares, buscar uma educação mais séria, porque hoje nós temos, as nossas escolas e universidades são gratuitas, né? São difíceis, tem muitas que são gratuitas ainda. Então, assim, ó, tem pessoas que conseguem sair desse ambiente e dar uma reciclada, uma volta maior. E eu penso que é por aí. Mas esse é um segundo passo. A Reurbin, que é a reurbanização intrafísica, é o segundo passo da Reurbex. Ela é consequente à Reurbex. Eles só conseguem fazer isso, os amparadores, quando tiraram, desmancharam um quisto lá que existia no extrafísico, para permitir que esse líder comunitário entre naquele grupo e consiga mudar alguma coisa. Ele não conseguiria fazer isso se eles antes não tivessem limpado um pouco o extrafísico dessas comunidades. Tá? E o terceiro passo é dar continuidade a essa manutenção da pensenidade mais sadia. É assim que a Reurbex trabalha, é nessas três movimentos. Eu acho que aí responde essa tua colocação, né, Ana? Sim, responde. E aí eu fiquei pensando na importância da liderança, né? Os líderes, né, interassistenciais, eles desempenham um papel importante, porque eles é que sustentam ali outras consciências no entorno, gravitando ali em torno à própria pensenidade dele, alguns locais, né, intrafísicos e extrafísicos, né? Então, assim, porque eu sempre gosto de pensar numa possibilidade de solução a médio e longo prazo. Então, investir em fazer atares para as lideranças, aqueles que sustentam determinados campos, né, holopensênicos e que geram, reforçam morfopensênis, essas consciências são alvo para nós, né, em termos assim de buscar ser esclarecida, ser, né, conscientizada, enfim, eu acho que poderia ser por aí, será que não? Sim, porque as duas coisas, as duas profilaxias possíveis que a Reurbex propõe, ou que a mudança essa de pensenidade precisa, são justamente a mudança intrafísica feita por esses líderes, né? E o outro pilar importantíssimo é a educação, que aí entra a Tales, né? Então, só mexendo, fazendo essa Reurbin, que antes foi patrocinada foi desencadeada pela Reurbex, né? Entra no Reurbin e promove simultaneamente, melhora o nível de educação. Aí sim as coisas começam a mudar. Mas vocês vejam que isso não. A gente fala como se fosse vapt-vupt, né? Papum, né? Não é bem assim, né? Não é. É uma coisa bem complexa de fazer, mas é o trabalho dos serenões. Sobre essa questão da educação, eu trabalho com educação, trabalho assim
numa escola municipal, onde a gente atende alunos de 5 a 9 anos, e como a gente tem que investir muito nessa questão da educação, em todos os sentidos, né, na sua educação ampla, assim, para todas as linhas, porque depois, para reeducar, é mais difícil. Né? Em que sentido que eu falo isso? A gente faz um trabalho sobre a questão da reciclagem do lixo, a gente faz um trabalho com eles sobre a questão do trânsito no entorno da escola, porque o objetivo é que ele tenha o conhecimento e nos ajude, enquanto criança, a reeducar os pais, que é muito mais difícil, porque a gente trabalha com os pais essas questões e não consegue atingir o objetivo. Então, através da criança, que ele tenha aquilo ali como verdade relativa de ponto, que é trabalhado com eles, e eles sim são agentes transformadores das suas famílias. Então, a gente segue nessa linha, porque com o adulto, a reeducação é muito mais difícil, não que não seja possível, né? Mas o caminho é mais longo, né? Com a criança, ela aprende, né? E já vai reproduzir aquela situação de uma forma mais correta. Então, eu concordo plenamente contigo, Andréa, porque assim, ó, eu fico, às vezes, eu vejo aquele eco chato, sabe, o eco chato, que fica insistindo porque vê a pessoa com o copinho de plástico que botou ali, ou que não podia usar o copinho de plástico. Não que eu seja favorável ao copinho de plástico, não é isso, não sou. Mas assim, ó, a pessoa fica naquela, olha, está 10 minutos no banho, sai do banho porque está gastando água, entende? Assim, mas não adianta tu chegar e dizer para a pessoa, não faz isso, não faz aquilo, porque tu está assediando a pessoa. E quando assedia a pessoa, tu está jogando lixo pensênico. O ecochato, ele é anti-ecológico, porque ele joga lixo pensênico. Ele assedia o outro, e quem assedia o outro é anti-ecológico, e é anti-para-ecológico. Então, não é encher o saco de quem está fazendo, seja lá o que for, é educar. E a educação, para pegar uma pessoa adulta, entrar na cabeça, eu também concordo plenamente que a solução é a criança. Né? É por aí que tu vai mexer, mesmo porque essas crianças, muitas das que estão vindo do extrafísico com esse insight já de reciclagem. Sabe que é uma coisa que eu lembrei agora, que quando eu era criança, era uma coisa que não se falava em reciclagem de lixo. Né? Eu ficava admirada porque eu via tanto material, vidro, metal, madeira sendo jogada no lixo, e eu pensava, mas isso aqui podia ser reaproveitado. Podiam fazer algum sistema de reutilização, deviam inventar, naquela época era inventar, porque não existia nada mesmo disso. Né? Tu veja, eu vim com esse conceito de reciclagem do extrafísico. Porque nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém na escola falou sobre isso, nem na minha família, porque não tinha essa realidade. Então, se eu vim com essa ideia lá atrás, imagina as crianças de hoje, que já estão sendo trabalhadas, né, principalmente esses que são intermissivistas. Né? Uhum. Que essa é uma das funções da Interlude. A Interlude está trabalhando com essas crianças que estão renascendo, que serão os próximos intermissivistas aqui, que já são intermissivistas, que serão as próximas pessoas a trabalhar nessas questões da conscienciologia. Né? Mais alguma coisa, gente? Tem uma pergunta aqui da Elisete, ela fala assim, Cristina, pode associar a Cracolândia de São Paulo e a sociedade paralela impregnada nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo? Com a questão da reurbanização ali que você estava falando, né? Eu não conheço a história das cidades para saber o que originou isso. Lógico, São Paulo é uma cidade enorme, afluiu muita gente ali vindo com a ilusão de fazer a vida, principalmente gente do Nordeste, chegou muita gente ali com essa ilusão de conseguir uma posição de maior ganho financeiro e tudo mais. E acabam que são jogados na rua porque não tem meio de subsistência, né? Eu acho que isso pode ter contribuído por ser uma cidade grande.
mas eu não conheço a história da cidade. Talvez aí quem é de São Paulo, Ana, vocês, Marcelo, que conhecem, para ver o que tem ali, que na história, o que houve para gerar tanta negatividade desse ponto de vista. Né? E vejam que tem uma conotação especial ali, que é a questão do vício em drogas. Então, tem que ver o que existiu ali para fazer tanta gente ser voltada para essa questão de consumo da droga, do produto químico tóxico. Né? O que houve ali nessa cidade? São Paulo, Rio de Janeiro, a mesma coisa. Né? Rio de Janeiro, eu acho que é um pouco diferente ali, também é o tráfico de drogas, né? O dinheiro. O problema do Rio é o tráfico de drogas, porque aquelas favelas que acabaram sendo impregnadas por esse comando do tráfico de drogas, que são os verdadeiros governantes da cidade. Né? A cidade do Rio, desde o tempo lá do... Eu não vou citar nome aqui, porque governos que já até dessomaram, que entregaram a cidade na mão dos traficantes. Né? São Paulo, eu não sei o que está acontecendo, mas, de fato, alguma coisa tem que ver. Afora, né, a patopensenidade. Qual é o pensene padrão dessas cidades? Vocês podem dizer melhor do que nós, hein, Ana? Qual é o padrão pensênico médio da holopensenidade médio do paulista? Por exemplo, eu sei lá na cidade que eu nasci, que é Caxias do Sul, que lá eles são pessoas que pensam muito em ganhar dinheiro, são empreendedores, são todos grandes empreendedores, mas é fixado na questão de ganhar dinheiro. Né? O que é São Paulo? Algo muito parecido com isso. Mas por ser muito grande, uma região muito grande mesmo, geograficamente falando, tem nichos, né, bairros específicos com holopensenes diferentes, sabe? É curioso isso em São Paulo. Às vezes você percorre a cidade atravessa a cidade, que dá quilômetros, né, para você atravessar a cidade, você observa a variação dessa pensenidade, né? Então, merece sim um estudo mais detalhado, né? E que vai remontar a própria origem da cidade, que foi uma vila, era a Vila de Piratininga, na época ainda dos bandeirantes, né? Anchieta. De Anchieta. Então, tem uma origem ali forte, né, indígena, mas ao longo dos séculos teve alterações de etnias, de raças, mas sempre sendo agregado. E o fator principal é a busca da riqueza, do ganho financeiro, né? Isso é o que predominou. Os traficantes também estão atuando na Cracolândia. Sim, muito fortemente. Né? Porque é isso mesmo, Marcelo, porque o tráfico ele vem, o que eles querem com o tráfico é a dominação química das pessoas para ganhar dinheiro. É só isso, porque eles mesmos às vezes não usam drogas. Eu já vi isso de documentários mostrando que o traficante mesmo ele não usa droga, porque eles mesmos falam que isso amolece a cabeça. E eles não querem ter o miolo amolecido deles, entende? Eles só mandam os outros usarem. Então é por aí, mas isso aí já penso que é assim, ó, uma Cracolândia. O que o professor Valdo fala sobre a Cracolândia também? Lembrei agora, ele diz assim, ó, a Cracolândia, toda a dimensão extrafísica que está alimentando uma dimensão intrafísica é não sei quantas vezes pior do que a intrafísica. Né? É, no mínimo, 2 vezes pior do que a que está no intrafísico. Então, tu imagina, se existe Cracolândia em São Paulo, imagina o que tem, quais são as comunidades que têm realimentando aquilo, que tem inspirando aquilo. É muito pior do que a própria Cracolândia. Cracolândia é fichinha, é só uma caricatura. Entende? Por isso que a Reurbex é a única saída numa situação dessa. É isso que as pessoas não pensam a respeito e
essa abordagem é muito difícil, gente, porque vem bem, o que dá para fazer com uma Cracolândia? Quantas vezes já tentaram intervir, de dissipar aquele povo, cada vez espalha mais, aí eles vão para tudo que é canto da cidade, porque a solução não é essa, eles estão mexendo no efeito, não estão mexendo na causa. E mais, a causa não é só intrafísica, a causa é extrafísica. A causa está na pensenidade de todas as pessoas que estão ali e está na existência desses bolsões extrafísicos. A solução é só uma, é a Rerubex, que depois, em consequência, vem a Reurubim. Nós temos que ter paciência em relação a isso, entende? Porque a Terra está nesse estágio. É o pedágio que nós temos que pagar, né? O renascimento dessas consréus. Agora, tem uma coisa que o professor Valdo fala também, que eu vi uma das coisas que eu estava pesquisando, que ele diz que a gente não pode condenar essas pessoas, né? Porque o que eles merecem é a nossa tentativa de auxiliar, né? De fazer assistência para eles. Eles merecem assistência, por pior que eles sejam. Mesmo o traficante, né? Porque ele está aqui nessa vida para tentar melhorar em alguma coisa. Se ele não conseguir, vai ter que entrar por aquilo que a gente já falou, as transmigrações, né? Porque a evolução da Terra já é inevitável. Nós vamos ter que melhorar esse ambiente. Que vai demorar, vai, mas é por aí, né? Cristina, a gente tem mais duas perguntas aqui. A primeira é do Jesse Moraes. Ele fala assim: você aborda a questão do silêncio interior para melhorar a qualidade da pensilidade ou caminhar para a desperticidade. Se você pode ampliar. Aonde que eu falo isso? Tu pode me dizer? Só para me lembrar, para contextualizar bem qual é onde que eu falo silêncio interior, que eu não me lembro de ter usado essa expressão. Se você quer colocar para a gente aonde que você contextualiza. Não, eu não vi, não. É que como o assunto é pertinente e a gente não caminha, assim, a minha visão não caminha para a especificidade ou para ter uma evidência pensênica sem ter o silêncio interior. Então, eu queria saber se você, em algum momento, aborda isso. Eu não li isso no seu trabalho, não. Eu estou associando, porque eu já tinha conversado, inclusive, com o sobre isso. Eu acho que esse silêncio interior, que ele é válido, sim, ele tem a ver com aquele momento do autoenfrentamento. É quando a pessoa quando ela se dá conta que ela está fazendo, que ela não está dentro dos moldes, né? E ela para fazer a reflexão dela, mas ir além da reflexão, é entrar no autoenfrentamento, né? Agora, sem essa parada, sem que a pessoa se dê conta, olha, até agora eu vim fazendo assim, mas está na hora de colocar um freio nisso, e esse freio eu acho que é o momento desse silêncio interior, né? Que é quando a pessoa tem esvazia a cabeça, faz uma tábula rasa e vê o que ela... Outra técnica, tábula rasa, vê o que ela pode modificar daí para frente, fazer diferente, né? Se a pessoa vinha fazendo isso, se ela tinha certos vícios de pensenidade ou de comportamento, ela pode resolver fazer aquela recém. Tem tudo a ver com a reciclagem, né? E, Jéssica, eu não sei o que você pensou sobre isso. Sim, na verdade, eu trabalho já há alguns anos com esse silêncio interior para tentar chegar nisso, é que a gente não consegue o silêncio interior enquanto estiver, por exemplo, acoplado com uma consciência, que ela fica cantando aquela musiquinha, ou fica trazendo outros pensenes, ou faz pensenes, ou pensenes do dia a dia mesmo, né? Preocupado com conta para pagar, com isso, com aquilo, ou das nossas relações. Quando você consegue esvaziar a mente, isso significa que a tua psicosfera já está mais limpa, né? E aí você começa, inclusive, a melhorar, vamos dizer assim, a tua
o teu acesso a uma pensanidade superior, né? Então, é muito difícil a gente conseguir ficar com a mente vazia, completamente vazia. É isso aí que eu acho que é um caminho para a felicidade. Você se isolar, conseguir estar com a psicosfera limpa, dominar seus pensamentos a ponto de não ter nenhum pensamento, e aí você escolher, num determinado momento, depois desse silêncio, exatamente aquilo que você quer pensionizar. Por aí. Porque eu consegui, alguns anos atrás, ter mais facilidade com isso. Aí minha vida, né, deu umas reviravoltas e hoje eu estou com mais dificuldade. Então, eu entendo o que você falou sobre a reciclagem, mas você não consegue ter o pensamento absolutamente silencioso, quer dizer, não ter pensamento, se você está com um objetivo de alguma coisa, entendeu? Não sei se foi claro. Então, mas, na verdade, nós falamos mais ou menos a mesma coisa, Jesse. Porque eu acho assim, ó, que esvaziar, a pessoa não consegue nunca ficar sem pensar em nenhum. A gente sempre está pensando. Não, totalmente, eu sou de opinião que não. Agora, o que a gente consegue fazer é essa tábula rasa que eu falei, esvaziar, sim, a cabeça, porque tu pode ficar sem pensar em nenhum, mas por segundos, não por tempo maior. Agora, o que você deve estar querendo dizer é deixar aquelas coisas habituais, as preocupações, parar de pensar em tudo que está cercando esse tipo de coisa. Porque pensando, por mínimo que seja, ele existe. Tu olha para um objeto na tua frente, tu pensenou. Na hora que tu viu qualquer coisa que está na tua frente, eu estou olhando aqui esse abajur. Eu já fiz um pensene, eu olhei o abajur e eu pensenei. Pensenei no formato dele, já pensene. Então, é nesse sentido de esvaziar a cabeça daquela coisa habitual que a gente tem, é de sair, é de fazer essa tábula rasa. E a partir daí é que tu vai fazer as tuas reciclagens. Eu penso que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa, só que se expressando de maneira um pouco diferente. Respondido, Jesse? Tranquilo? Posso falar um pouquinho? Obrigado. Só um pouquinho já, antes de você falar, só quero registrar o comentário da Flávia aqui no chat, que ela diz que o professor Marcelo Silva menciona a ligação dos traficantes de drogas com a pensinidade que também permeou e permeia o tráfico de pessoas escravizadas. Não sei se Eu não conheço a história para saber isso, mas é bem provável, né? Com todos os tipos de tráfico, né? Existe. Pode ser. Jades, pode fazer a sua pergunta. Só assim, contribuindo um pouquinho para essa ali, até da pergunta ali anterior e digamos assim, nessa questão dessa resolução, assim, no sentido assim dos grupos, dos bolsões, você trabalhar a questão, quando você fala ali o princípio da descrença, né, que é um dos pontos que a Conscienciologia bate bem nessa tecla, né, da desconstrução, né, a desconstrução do que já está formatado, né, para se reconstruir algo novo, né? Eu acho que vem dentro dessa ideia ali também o princípio da descrença, teoria do Pensene, né? Essa compreensão da teoria do Pensene, né? Da inteligência evolutiva, né? Dentro dessa linha para você conseguir fazer essa virada, né? Eu acho que assim, como que vai se trabalhar assim a melhoria desses bolsões, né? Eu acho que tem tudo a ver essa desconstrução, sim. É o que nós precisamos fazer, né? Desconstruir esse vício que a gente tem na patopensenidade, né? E aí a inteligência evolutiva entra nisso, né? Porque é o caminho da desperticidade também. O quão inteligente a gente está sendo na nossa evolução, né? A gente ainda está caindo nesses mata-burros,
A patopensennidade é o mata-burro, né? O maior mata-burro que a gente tem, eu acho, dentro desse nosso processo de busca pela desperticidade, né? Eu concordo plenamente com você. Certo, Quer falar alguma obrigada, coisa, Jade. André? Olha, eu, assim, falando, né, no Pensene, me veio que você coloca aqui na extrafisicalidade a manutenção da rigidez pensênica, Cristina. O que você poderia falar para a gente dessa rigidez pensênica, né? Mas a Como... rigidez pensênica é a ortopensenidade, quer dizer, é justamente isso. É a minha técnica da torneira, tá? Da minha torneira. Minha torneira extrafísica. É manter... Só que o que eu aprendi é que essa rigidez não é tentar evitar o surgimento. Esse, para mim, foi um pulo do gato. Né? Não tentar evitar que ele chegue. Tentar compreender por que está chegando e descartar. Para mim, é isso que é rigidez. E a outra coisa é o meu código pessoal de cosmoética. Né? É melhorar esse meu código pessoal de cosmoética. Né? O que eu ainda me permito fazer? Então, tem algumas coisas que eu estava falando. Lembra que eu falei do eco chato? Né? Que o eco chato fica ali assediando o outro para fazer, não fazer. E aí, assim, ó, quando eu estava nessa dinâmica da pangrafia, me veio assim algumas informações de como eu deveria começar essa palestra. Eu não estava nem pensando nisso, gente. Veio uma enxurrada de informações de como eu deveria abordar nesse nosso debate. E me veio a seguinte ideia assim, ó, seja chato com você mesmo. Não seja eco-chato. Seja chato com você mesmo. Quer dizer, o que é ser chato consigo mesmo? É ser imperdoador. Né? É não ser mais, não admitir mais para si. Manipular outras pessoas para conseguir algum interesse pessoal, algum ganho secundário. É não ruminar pensene. Né? É não... Tem várias coisas que a gente pode abordar aí. É não ter questão mais de mágoas, né? É não se permitir uma série de coisas. Deixa eu ver aqui que eu até tinha colocado algumas coisas aqui. Bom, não importa, né? Porque é mais ou menos aí, assim, ó, aquilo que eu ainda faço e que eu já não posso mais me permitir, né? Competição é uma coisa que dentro das nossas comunidades conscienciológicas ainda tem muito. Isso é uma coisa que a gente tem que abandonar, gente. Não dá mais para aguentar aí. Eu já estou por aqui com essa história, entende? Porque essas competições interpessoais, como se fosse possível um fazer a proex do outro, não dá, cada um tem a sua. Não tem por que competir, entende? Isso é uma coisa que sempre me chocou profundamente, de ver que ainda acontece muito. Então, isso tudo é a questão da superação do ego, né? É sair de si para ver a coisa maior, é entrar na proex grupal, é esse tipo de coisa. Então, essas coisas que a gente ainda faz, nós, especificamente nós da comunidade conscienciológica, são as coisas que eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente em mudar, né? Porque a gente ainda tem muita coisa desse tipo aí. Manipulação é uma coisa que a gente vê toda hora também. Né? Tentando manipular o outro para conseguir uma posição, um prestígio, uma colocação, né? Esse tipo de coisa. Dá muito valor à questão de títulos. Falam da questão do título que a gente não tem que ficar buscando, pelo menos falavam isso, ficar buscando título de universidade, isso, aquilo, de ser PhD, nada disso. Sim, mas assim, aqui também tem as questões dos títulos. Eu quero ser um EPICOM, eu quero ter o título de desperto, eu quero ter o... Entende? E às vezes as pessoas nem são EPICOM, nem são desperto, coisa nenhuma. E se auto-intitulam assim. Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que pensar muito seriamente, porque isso são auto-enganos. Quando é um engano, lógico, tem muita gente que é EPICOM, que é desperto e já na CCCI. A gente tem que buscar ser o que, de fato, nós conseguimos alcançar
nesse momento evolutivo. E buscar aquilo que a gente ainda não conseguiu, né? Mas a questão é lembrar que tem os olhos extrafísicos e tem a FEP, ninguém vai enganar ninguém. Quando eu que já estou assim, ó, eu já penso muito em dessoma, e aí alguém falou na questão da dessoma, acho que foi você mesmo, André. Eu penso muito nisso, eu penso todo dia na minha dessoma, mas penso bem, viu? Não penso mal, não. Eu não tenho medo, não tenho nada disso. Para mim é uma coisa assim, ó, eu sempre penso, eu vou fazer isso, sim, mas e a minha FEP? Porque eu vou chegar lá e eles vão ver. Entendeu? Eu não vou conseguir enganar ninguém. Para que eu vou tentar adular alguém para conseguir alguma coisa para mim? Se eu vou chegar lá, a pessoa vai ver que aquilo era tudo falso. Para mim, isso não tem valor. Eu jamais vou fazer isso. Bom, eu nunca fui de puxar saco de ninguém. Eu não gosto disso. Eu gosto de dizer a coisa na cara. Porque isso me dá a garantia que eu vou chegar no extrafísico e vou poder olhar na cara da pessoa. Ana, lembra quando eu te disse isso e aquilo que tu não gostou? Pois é, mas era isso que eu pensava. Eu não estava te enganando. Entende? Eu não tentei dourar a pílula para ti. Eu fui sincera. Então, eu não vou ter vergonha de te olhar de frente quando eu chegar lá. E eu acho que é por aí que a gente tem que ser. A gente tem que ser autêntica, mesmo que tenha errado isso ou aquilo. Entende? Todas as vezes foram muito úteis, porque aí eu me fiz para correr para reciclar. Isso, eu nem me lembrava de ter feito, gente. Eu falei de falar. Era Então, só depois tu me conta quando é que eu fiz isso. Mas é super legal. A gente já tem uma relação aí desde 2005 tal, faz tempo aí, né? Mas sempre eu aproveitei essas oportunidades. É claro que enquanto a gente está ouvindo, né, uma heterocrítica, ela nunca é agradável, incomoda. Mas aí, se a gente vai, reflete e vai pensar sobre o assunto, é importante, sim, a gente reciclar, fazer a mudança. Isso é bacana, isso faz a gente evoluir. Então, essa autenticidade, Cris, ela pode soar meio assim desconfortável, tal, mas ela é muito pró-evolutiva, faz as pessoas irem para frente. Uma das coisas que esses dias me perguntaram lá na dinâmica também, o que eu achava, o que cada um achava que era a sua, é uma pergunta boa para nós também, o que cada um achava que era a sua, aquele ponto principal da sua ProEx, né? Qual era o holopensene que a gente veio, aquele mater pensene que a gente veio da ProEx. E eu penso que o meu é Tales. Eu vim com o mater pensene da Tales, de fazer Tales, entende? Então, por isso que eu não descarto a Tacom, eu acho que tem momentos que ela é importante, ela é um ponto de partida até para depois chegar a Tales. Mas eu penso que isso é muito importante. E isso, entender, isso aí nós vamos entrar num outro conceito agora, é a nossa paraforma holopensênica. Tá? O que é a paraforma holopensênica? É o conjunto de assinaturas pensênicas ou morfopensenes, porque a assinatura pensênica é o conjunto de morfopensenes que a gente deixa. Tá? E esse conjunto de morfopensenes que a gente deixa no ambiente intrafísico constrói a forma holopensênica que depois vai atuar nas nossas automimeses. Mas a paraforma holopensênica é esse conjunto todo que a gente faz no extrafísico. E isso tem relação com a nossa paraprocedência. Então, a nossa paraforma holopensênica é a nossa procedência extrafísica. Né? Isso é um dos conceitos até que eu queria ter trazido aqui, deu o link agora para entrar, porque essa paraforma é que vai fazer isso, com que hoje eu chegue aqui no intrafísico e eu lembre, eu tenha isso muito marcado, que eu tenho que ser tarística, que essa é a prioridade da minha vida, é levar tares à frente. Entende? Entre outras, lógico, tem muitas coisas, mas isto é um registro que eu trago da minha paragenética, que é a questão da paraforma holopensênica. Cristina, e aí... Opa, desculpa, pode concluir. Não, pode falar, por exemplo, a paraforma holopensênica dos intermissivistas que vão estar chegando aqui, que é a paraprocedência, para muitos vai ser a comunex interlúdio, a paraprocedência. Então, é uma paraforma holopensênica.
só... Pode falar, André. Então, tem 3 perguntas aqui, 2 que querem abrir o microfone, só quero antes registrar o comentário da Milces, que ela coloca: concordo, Ana, crescemos a partir da observação do outro, muito positivo. Agora é a vez do Newton Bonfante, pode abrir o microfone, Newton, fique à vontade. Oi, bom dia, Maria Cristina. Bom dia, Newton. Parabéns pela suas brilhantes colocações, e talvez meu tema, quando eu pensei em fazê-lo, você estava num outro contexto, e aí eu queria até deixar, porque o tema que você está trazendo, ele vai, não é que é tão oportuno que eu queria dizer que já tinha sido respondido. Mas, de qualquer forma, aproveitando, já que veio a deixa, a gente percebeu aqui em Cascavel a questão da mudança dos ambientes, a forma open-cênica e assim por diante. Tínhamos na cidade aqui, o nome já diz Cascavel, né? Então, é uma cobra, e aquele contexto todo que o Valdo uma vez até fez umas colocações e tal. E a gente percebia que no centro da cidade aqui tinha uma cobra desenhada no asfalto. A condução no centro da cidade, ela tinha um desenho da cobra, entende? E com o passar dos tempos, eu lembro que uma vez teve o Celso e a Mariângela fazendo uma palestra aqui em 2012 a respeito da reurbanização e tal, as questões que envolveram o aspecto dele, o desbravamento lá no Espírito Santo. E, a partir disso, a gente percebeu, até tinha uma espécie de financiamento que estava para ser aberto, e, de repente, a coisa andou. Eu não sei se teve a ver ou não, mas eu acredito que possa ter alguns indícios, eu não fiz essa pesquisa por inteira, mas, a partir desse momento, a cidade veio esse recurso, e ela foi limpada, esse centro, as vias das ruas foram ampliadas e foram tirado esse desenho da cobra em si. Ali era uma região muito conflituosa, dava muitos acidentes, pessoas, motos, carros paravam, andavam, sabe, aquele trânsito muito burocrático. Então, se percebe que talvez aquela comunidade extrafísica que se retroalimentava daqueles conflitos que se geravam ali, a partir de uma ação humana, ela foi mudada, né? Ela teve, eu acredito, eu não sei se essa é uma situação, e você me diz, a partir de uma ação interna da intrafisicalidade, ela pode repercutir extrafisicamente de se eliminar essa comunidade, porque a partir desse momento, André pode dizer, o Jades também, a cidade passou a ser menos conflituosa, entende? E na essência dela, no centro da cidade, no coração dela, tinha essa característica. Se houve eu não digo que a extinção dessa comunidade dessa física que se retroalimentava dos mini acidentes que existiam ali. Eu penso assim, duas coisas. Em primeiro lugar, sim, eu acho que sim, houve essa transformação. Só que uma coisa é assim, primeiro era no extrafísico. Só pôde haver essa modificação porque foi mexido alguma coisa no extrafísico que liberou a pensenidade ali, e aí veio a inspiração para fazerem a modificação na cidade. Agora, tem uma história, não sei se é verdade, pelo menos é o que eu sempre soube, na história de Cascavel, é que, assim, de fato, é porque ali tinha muita cascavel, né? Por isso que ficou esse o nome. Mas o que acontece? A população dizimou as cascavéis. Mataram todas, hoje não tem mais cascavel ali. Isso aí já é, porque a cascavel, coitada, ela tem a sua função ecológica também. Todo o animal tem. Então, foi uma matança de que eles saíram a matar cascavéis. Entende? O professor Valdo falava assim que Cascavel não tinha um padrão muito positivo, não, que a cidade ela era mais negativa. Tá? Não sei se em função da quantidade de cobras que havia e que podia causar acidentes nas pessoas,
ou se em função da matança do animal. Da forma com que ela foi colonizada, né? Houve muita matança, muita disputa de terra. Pois é, eu acho que essas coisas são mais importantes. Né? Agora, sim, tu vê, isso ali que tu fala de modificar em si, isso estava fazendo... ele falou uma vez que as pessoas de Cascavel deviam se organizar para tentar mudar o nome da cidade. Pois é, mas quando eles tiram a cobra dali, eles já estão ajudando um pouco nisso. Isso aí já foi alguma inspiração, já foi uma mudança geográfica. Não é bem geográfica, mas né? Quando a gente diz geográfica, a gente considera assim, ó, a arquitetura e todo o recheio dessa arquitetura, todos os objetos que tem ali, todos os elementos dessa arquitetura que compõem. Né? Isso tudo é mudado pela morfopensenidade, isso tudo é criado pela morfopensenidade. Então, na hora que mudaram, que tiraram aquele símbolo, eu acho que já melhorou a evocação que a ideia da Cascavel deve fazer na maioria das pessoas. Né? Eu hoje eu diria que a Cascavel está servindo para fazer o soro antiofídico hoje, né? Todo bicho tem a sua função. Todos eles têm. Então, também não dá para desprezar o animal, né? Não. Ele tem uma característica dele, ele não está aí ao léu. É lógico que ela é impregnada por aquela questão do belicismo anterior, né? Já que tem um exército no meio da cidade também, então talvez isso tivesse sido potencializado, né? Mas... possivelmente a ocupação mal feita do território fez com que as cascavéis se dirigissem àquele ambiente, porque elas devem ter perdido o território delas em algum momento, e aí invadiram alguma região habitada, alguma coisa assim. Né? Não sei, em geral é assim que acontece. Obrigado pelo entendimento e pela mudança de pensene, meu até, nesse contexto todo. Estou muito agradecido pelos esclarecimentos. Agora, Ana, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Eu queria relacionar esse tema da ecologia e paraecologia no contexto da pensenidade e associar com um elemento novo que a gente ainda não abordou, que é a autopesquisa. Então, por exemplo, a gente, ao se autopesquisar, a gente vai conhecendo aí a nossa manifestação, comportamentos, atitudes, e até mesmo mapeando a nossa autopensenidade. Esse benefício que traz a autopesquisa, ela pode sinalizar os pontos de virada da mudança pensênica necessária. O que você acha, então, de fazer um combo, né, um bem bolado da autopesquisa, reciclagem e a pensenidade? Eu acho que é por aí. Eu acho que, assim, do ponto de vista intraconsciencial, né, nós temos que partir por... E até grupal, essa autopesquisa pode entrar nisso, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, em que tipos de autopesquisa poderiam ser feitos, né? Por exemplo, alguém pode fazer uma pesquisa sobre as suas formas pensênicas, né? Que é? Eu falei da forma da paraforma holopensênica, mas existem as formas holopensênicas, que é aquilo que a gente vem fazendo em muitas vidas, nesta vida, nas vidas intrafísicas. Agora não é no extrafísico, é nas vidas intrafísicas. E que isso vai sedimentando na paragenética e vai fazendo com que a gente chegue aqui em próxima vida e faça as automimeses. Para bem ou para mal, pode ser automimese boa ou ruim. Mas isso é um tema bom de pesquisa, tu não acha, Ana? Começar a mapear quais são as minhas formas holopensênicas. Por quê? Porque, como é que a gente faz isso? Porque são essas formas que criam os nossos hábitos. É só começar a mapear o que são aquelas nossas tendências, os nossos hábitos, aquilo que
que a gente repete todo dia. Isso é uma maneira que se poderia fazer. A autopesquisa está em tudo, né? Qualquer movimento que tu faça para transformar qualquer coisa, tem que ter autopesquisa. Inclusive, essa autopesquisa pode ser sobre a paraforma holopensênica. Da onde eu vim? Eu quero voltar para essa mesma procedência de que eu vim? Essa é uma pergunta boa. Excelente, excelente, exatamente. Ou vai continuar sendo, sempre voltando para a mesma procedência. Porque eu acho que a maioria de nós veio da baratrosfera, pelo que o Valdo falava. Né? A nossa última estava lá dentro da baratrosfera. A mais leve, talvez, mas ainda dentro da baratrosfera. É ainda lá que eu quero continuar, voltando. E aí, voltando ao seu estudo, né, da relação do micro-universo com o macro-universo, da visão micro com a macro, né, a gente pode comparar assim, fazer um paralelo assim. A autopesquisa, ela investiga o micro-universo consciencial. E a pesquisa do ecossistema e do planeta, ou para ecossistema, ela nos dá a visão macro. Então, essa relação, por isso que a autopesquisa tem uma relevância, porque se somos uma gota no oceano, modificamos o oceano, né? De alguma forma, não interessa o tamanho, né? É o que eu estou aqui tendo de ideias aí em relação a isso. Só que tem uma questão aí. Eu vejo a definição de autopesquisa, para mim, é um pouco diferente. Eu entendo que autopesquisa não é só o intraconsciencial, tá? Porque para pesquisar a consciência, que é isso que o professor Valdo propõe, que a consciência pesquisa a si própria, né? Isso é autopesquisa, é a consciência pesquisando a consciência. Mas quando diz que a consciência pesquisa a própria consciência, não é que eu vou pesquisar só a Cristina. Eu vou pesquisar o que é a consciência, e a consciência somos todos nós. São todos os indivíduos. Então, ela tem que incluir nessa autopesquisa dela todo o entorno dela. Isso envolve todas as pessoas que estão em volta, observar como é que um funciona, como é que o outro funciona, trazer isso para mim, observar como é que a comunidade funciona, observar o know-how que a sociedade já tem, que já traz para mim, aquilo que eu posso aprender com o pré-existente. Entende? Por isso que eu não vejo, para mim, o conceito de autopesquisa, ele não é uma pesquisa intraconsciencial, ele é intra mais a extra. A tua visão é só da intra também, da intraconsciencial, mas é isso que é um pouco diferente, Ana. Não sei o que tu acha disso. Eu concordo, sim, porque daí vamos também agregar a autopesquisa serexológica, né? Você vai estar estudando seus vários egos, retroegos, né? Enfim, é bem amplo, mas no sentido da força, do poder consciencial que cada consciência tem, quando está ressomada aqui, de contribuir para a transformação dessa pensenidade, essa holopensenidade que permeia aí a nossa esfera aí planetária, né, do holopensene planetário. Eu acho que a gente pode contribuir positivamente. Eu acho que eu trago aqui naquele texto que eu coloquei, eu coloco exatamente isso, a pensenidade, naquela frase enfática que tem ali. A pensenidade paraecológica é força criadora dos paraecossistemas. Então, todos nós temos essa força criadora a partir dos nossos pensenes, né? Que vão ser de acordo com o nosso nível de cosmoética, para bem ou para mal, para melhor ou para pior. Aí a escolha é nossa. Né? Aí vamos ver quem quer continuar do jeito que está, quem não se importa de continuar do jeito que vem sendo até então. Né? Eu estou buscando a minha dispersidade, ainda não sou, mas espero chegar lá. Né? Se não for nessa vida, vai ser numa breve, numa próxima. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso evento, mas como ainda tem uma pergunta, eu não gostaria de deixar de fora. Eu faço essa pergunta, daí você responde, e daí você já pode fazer suas considerações finais, daí depois eu ainda vou dar uns recadinhos, tá bom?
Ok. Então, a pergunta é assim, ó, é a Lídia que faz a pergunta, poderia, por favor, indicar técnicas e meios que nos permitam rastrear melhor as consequências dos autopensenes sobre a rede paraecológica e também comentar se esse rastreio contribui para ampliar a nossa lucidez nas inter-relações paraecológicas? Sim, tem tudo a ver, né? Os efeitos. Agora, a coisa é muito simples. Veja lá, você fez alguma coisa, você pensou quais são os efeitos que tem sobre as pessoas e sobre o seu ambiente. A técnica é essa. Começa a anotar assim, aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu pensei, ou aquilo que eu falei, o que gerou na pessoa para quem eu falei, ou no ambiente. Aquilo foi para melhor ou foi para pior? Não existe grande complexidade na aplicação de uma técnica dessa. O que existe é a dificuldade em aplicar. O que existe é a própria dificuldade de reconhecer o que os nossos pensamentos estão gerando, mas a técnica é essa. E, a partir daí, partir para aquelas técnicas transformadoras, né? Diferenciação pensênica, reciclagem, né? E assim por diante. Bom, Andréa, para finalizar, eu só agradeço a todos vocês aí pela participação, né? Por estarem ouvindo esse tema todo. Para mim foi muito importante, né? Até porque eu quero apresentar um verbete sobre esse tema e quero continuar o meu livro também, para ver como é que isso, para ver exatamente isso, como é que repercute esse tipo de ideia entre o pessoal da Conscienciologia, tá? Então é isso, eu agradeço muito a todos vocês. Cristina, nós que agradecemos você ter aceito o convite da Aracê, o Gilberto, que é voluntário da Aracê, que havia feito contato contigo, né? Fez os trâmites, ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente agradece a ele pela oportunidade de ter trazido você para esse evento, a você por todas as contribuições realizadas, e registro as pontuações de hoje, que foram 32 participantes e 16 perguntas realizadas.